Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, já em 2023. Hoje nós vamos estudar a nona classe, na classificação aqui da terceira ordem, Espíritos Inferiores, item 103, Espíritos Levianos. Esse assunto está no livro 2º, no capítulo 1º, sobre os Espíritos ou dos Espíritos. Utilizamos para o estudo a tradução do livro da editora M. Bom, vamos lá. Aqui há algumas controvérsias, a gente vai ter que ser bastante objetivo nessas respostas, até para não criar muitas ideias toscas. O objetivo desse estudo aqui da classificação dos espíritos é nós entendermos que, embora Kardec separou em 5 os itens da terceira ordem, que a gente estudou ontem foram os espíritos impuros, hoje espíritos levianos, amanhã espíritos pseudo-sábios, depois da manhã espíritos neutros e depois espíritos batedores e perturbadores. Há uma série de outras subcategorias que nós teríamos que estudar mais presentemente no livro dos espíritos. Ao longo das perguntas vai ficando cada vez mais clara a questão. Não dá para a gente eliminar, e nem temos essa capacidade de eliminar todos os assuntos num vídeo de 10, 15 minutos, não é? Então vamos lá. Nona classe, Espíritos Levianos, item 103. Espíritos levianos são ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. Metem-se em tudo e a tudo respondem sem se preocupar com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos sofrimentos e ligeiros contentamentos, em fazer intrigas, induzir maliciosamente ao erro através de mistificações e espertezas. A essa classe pertencem os espíritos comumente chamados de trasgos, duendes, gnomos, diabretes. Estão sob a dependência dos espíritos superiores que muitas vezes deles se servem como fazemos com os criados. Em suas comunicações com os homens, humanidade, sua linguagem às vezes é espirituosa e divertida, mas quase sempre sem profundidade. Apreendem as imperfeições e o ridículo dos homens e expressam isso de forma mordaz e satírica. Se usam nomes falsos, é na maioria das vezes mais por malícia que por maldade. Então vamos lá. Fábio, então o Kardec está dizendo que existem trasgos, existem duendes, gnomos, diabretes? Sim e não. Espíritos que, ao se manifestarem, ao se mostrarem para médiuns videntes, ao utilizarem os fluidos dos médiuns de efeitos físicos para ficarem tangíveis, visíveis, palpáveis, enfim, para se mostrarem como visão mesmo, sabe? De repente a pessoa nem tem mediunidade, mas eles usam o fluido físico de alguém que está próximo e aí ficam por alguns segundos visíveis e a pessoa vê. Eles utilizam aquelas formas e foram dados a eles esses nomes. Então não são espíritos que foram criados para serem diabretes, espíritos que foram criados para serem trasgos, gnomos, duendes, não. São espíritos que se mostram ideoplasticamente, mudam o seu perispírito, a gente já falou sobre o perispírito em vídeos anteriores, mudam através da vontade o seu perispírito para terem aquelas formas de duendes, aquelas formas de gnomos, aquela forma de trasgo, aquela forma de qualquer outro, diabrete, certo? Eles assumem aquela forma perispiriticamente por vontade deles ou por vontade de espíritos obsessores que utilizam eles como escravos, como criados. Também são utilizados por espíritos superiores que não conseguem nos atingir de alguma forma para nos chamar a atenção de alguma coisa, então induzem esses diabretes, esses gnomos, esses duendes, esses trasgos, que são espíritos como nós, mas que o perispírito deles está nessa forma. Então os espíritos superiores induzem eles porque eles são mais atrasados, estão mais perto de nós e conseguem nos criar alguns embaraços que a gente acorda para a vida. Por exemplo, Kardec, num determinado momento, estava escrevendo, fazendo o seu estudo, e ele tinha se confundido em uma das instruções que ele estava escrevendo.
Se não me engano, era do... Não vou falar livro, que se não me engano não serve aqui. Era um dos livros da codificação e ele estava escrevendo sobre as pesquisas que ele estava fazendo. E tinha um erro lá. E o espírito superior que acompanhava, um dos espíritos superiores que acompanhava, viu o erro, percebeu o erro e queria chamar a atenção de Kardec. E como que foi para chamar a atenção de Kardec? Kardec não era médium. Então, aconteceram várias pancadas, várias batidas sequenciais, barulhos que aconteciam na casa que chamaram a atenção do Kardec e ele parou. E ele parou de fazer aquilo que ele estava fazendo, anotou o que estava acontecendo, que era uma pessoa extremamente inteligente, anotou o que estava acontecendo, eram batidas repetidas, eram batidas que estavam lhe chamando a atenção e impedindo que ele continuasse fazendo aquilo. Então ele sabia que tinha um fim útil. E o fim útil é que tinha o erro e depois foi falado para ele, está errado lá, muda lá. E ele foi, mudou e fez o certo, tudo direitinho. Um espírito superior é muito difícil fazer isso. É muito difícil, porque o perispírito dele é muito, né? É muito etéreo, muito vaporoso, vou usar essa palavra aqui entre aspas, muito vaporoso. Então, nesse caso, o que acontece? Tem um espírito que está nessa forma perispirítica aí de um trasgo, de um duende. Então ele induz esse espírito e fala assim, podíamos, passa a ideia para ele, podia atrapalhar aquele senhor lá e tal. O que era impedido deles fazerem, de repente tira a proteção. E aí esse espírito começa a bater nas coisas, começam a fazer esse tipo de arruaça lá. E o Kardec então parou para prestar atenção. O Fábio disse que quando aconteceu isso com Kardec foi um gnomo que fez isso. Foi isso que eu disse? Falei, não. Numa situação dessa, um espírito superior poderia utilizar, que é o que está falando aqui, né? O espírito superior poderia utilizar desses espíritos mais atrasados para fazer o trabalho que eles não conseguem fazer de imediato, ou é mais rápido fazerem esses espíritos que estão nessa forma. Certo? Foi isso que eu disse. Então está bem explicado. Esses espíritos são usados muito também por espíritos que são mais elevados do que eles, apenas intelectualmente, mas que são impuros, da classe anterior que a gente leu ontem. Então utilizam esses espíritos para atrapalhar a vida da pessoa. Só para você ter uma ideia, há pessoas tão suscetíveis a baixar a vibração, que é assim que funciona. Se eu quero fazer uma obsessão com você, se um obsessor quer fazer uma obsessão com você, se o obsessor quer fazer uma obsessão comigo, por qualquer motivo que seja, por um ódio do passado, ou porque foi, aspas, contratado para fazer esse mal para mim, nós vamos falar sobre isso mais para frente também, ele precisa fazer com que eu baixe a vibração. Esse é o objetivo da obsessão o tempo todo, é que eu baixe a vibração. Para que eu saia do corpo quando meu corpo dormir, para que eu saia do corpo com a vibração baixa e seja encontrado por eles. É aí que vai acontecer tudo que tem que acontecer. O negócio é eu baixar a vibração. Então, a concentração, o trabalho dos espíritos imperfeitos na obsessão é fazer com que eu baixe a vibração. Esses espíritos, gnomos, trasgos, duendes, diabretes, que são espíritos como nós, só que o perispírito deles está conformado dessa forma, são utilizados por esses espíritos imperfeitos, obsessores, para irritar a gente. Para irritar a gente. Com chave que sumiu, com alguma coisa que não se acha, com um atraso inesperado, que aquilo vai minando a paciência que nós nem temos, né? E aí a gente baixa a vibração de repente, a gente fica nervoso, a gente fica bravo, de repente vai sair de casa, já está atrasado, parece que tudo não está dando certo e não acha a chave da casa para fechar a casa, não acha a chave do carro. Sabe esse tipo de situação? E aí tá na cara ali, você fala, meu Deus do céu, mas tá na cara. Tem muita gente que usa ainda o São Longuinho, que diz respeito ao soldado Longinos, que foi o sujeito que enfiou a lança no lado de Jesus na cruz e tal. São Longuinho, seu achado ou três pulinho. Lembra dessa situação? Muito comum no interior de São Paulo a gente falar sobre isso. E via de regra a gente acha quando faz isso. Por quê? Ao elevar o pensamento, ao pedir São Longuinho, seu achado ou três pulinho, eu estou saindo da situação
que eu me encontrava ali de baixa vibração e elevo o pensamento um pouquinho. Esse pouquinho que eu elevo o pensamento, eu já saio do raio de ação dos gnomos, dos tragos, dos diabretes e dos duendes, e encontro aquilo que eu estava procurando. É isso, não é simpatia, não é nada, é simplesmente sintonia mental. Sintonia mental. E dá para manter a sintonia mental mais alta durante o dia. Quantas vezes eu faço oração por dia? Ou melhor, eu faço alguma oração por dia? Tem um filme que eu até passei aqui pro pessoal do grupo do WhatsApp, que chama Sozinho, um ponto de interrogação. Sozinho, procura na internet, é fabuloso. É fabuloso. Sozinho, é uma pergunta, é o nome do filme. Deem uma assistida, 56 minutos de filme, se não me engano. Extraordinário, doutrinariamente perfeito, incrível. Uma produção simples, com uma profundidade doutrinária extraordinária, que mostra, por exemplo, entre outras coisas, mostra, por exemplo, a ação da prece que a gente faz por nós ou por outra pessoa. É extraordinário, gente. Assistam. Sozinho? É uma interrogação no final. Procura na internet. Você está assistindo pela internet, então procura. Você vai encontrar. Procura no YouTube, tá lá. Sozinho é sensacional. É sensacional. Vocês vão gostar. E lá tem o efeito da prece, por exemplo. Aí tem o efeito da bebida alcoólica, o espírito obsessor, a vingança do espírito obsessor. Por que o espírito se aproxima? Quando ele sorve a bebida alcoólica que o sujeito está ingerindo, que o encarnado está ingerindo. É doutrinariamente extraordinário esse filme. Solicito a você que dê uma olhada. Faça prece durante o dia. Faça prece quando você levanta. Não levanta bravo porque você tem que trabalhar. Levanta porque, graças a Deus, você acordou. Simples assim. E faz uma oração. Faça uma oração antes da refeição. Porque a maioria de nós almoça. Então faça uma oração antes da refeição. A maioria de nós janta. Faça uma oração antes da refeição. Todos nós vamos para dormir. Quer seja numa cama super king size, quer seja numa cama humilíssima. Mas todos nós vamos dormir. Faça uma oração. Ajuda a manter a vibração mais alta e mais distante. Quanto mais a vibração fica mais alta, mais distante de espíritos dessa natureza nós nos encontramos. Ou seja, eu e mais ninguém sou a única pessoa que determina os espíritos que ficam à minha volta. E isso vale para cada um de nós. É isso, eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Amanhã a gente volta com a 8ª classe, Espíritos Pseudo-Sábios. Um beijo para você que fica, tchau.